Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor que nos dá a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos diante dele mesmo, da sua bendita palavra. Vamos orar mais uma vez, irmãos, antes de lermos a porção. Quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Senhor, nós te damos graças, te bendizemos, queremos render a ti, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações. Queremos te pedir, Senhor, a graça de andarmos na luz daquilo que temos recebido. Ó, Senhor, queremos corresponder ao teu falar, Senhor. O nosso coração nessa noite, Senhor, venha dar mais um passo em direção ao Senhor. Senhor, ajuda-nos, toma-nos pelas tuas mãos, que nesse tempo nós venhamos agarrar com mais firmeza aquilo que temos ouvido, que nós venhamos guardar a tua palavra no nosso íntimo, Senhor, para não pecar contra o Senhor. Ó, nós te pedimos, Senhor, continua fazendo a tua obra em nós, continua o teu trabalhar em nossos corações, Senhor. Continua, Senhor, operando eficazmente dentro de nós, por meio do teu Espírito e da tua palavra, Senhor. No nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Última vez que estive compartilhando com os irmãos, nós estávamos meditando sobre a questão da oração e do reino. E hoje eu queria introduzir um parênteses nesse assunto com relação à natureza do nosso arrependimento, que nós precisamos para experimentarmos a graça e a misericórdia do nosso Senhor nesse tempo em que vivemos. Atos capítulo 26, o verso 1 a seguir diz assim: Então Agripa disse a Paulo: É permitido que faças a tua defesa? Então Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. Julgo-me feliz, ó rei Agripa, por poder hoje defender-me perante de ti de todas as coisas que sou acusado pelos judeus, especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso suplico-te que me ouças com paciência, pois desde a juventude a minha vida é conhecida entre o meu povo e por todos os judeus em Jerusalém. Eles me conhecem desde o princípio, e se quiserem podem dar testemunho de que vivi como fariseu, segundo o mais severo grupo da nossa religião. Agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais. As nossas 12 tribos esperam alcançar essa promessa, servindo a Deus com fervor noite e dia. É por causa dessa esperança, ó rei, que sou acusado pelos judeus. Porque se considera inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos, eu pensava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, o que de fato fiz em Jerusalém. Pois tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, não somente encerrei muito dos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando estavam para matá-los. E castigando-os muitas vezes em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. E cada vez mais enfurecido contra eles, persegui-os até nas cidades estrangeiras. Numa dessas vezes, fui para Damasco, munido de autoridade dos principais dos sacerdotes e comissionado por eles. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que brilhava mais do que o sol resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia na língua dos hebreus: Saulo, Saulo, por que me persegues? É inútil resistires ao aguilhão. Eu disse: Quem é, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Irmãos, uma leitura um tanto quanto longa, e depois os irmãos podem, uma meditação mais pessoal, adentrarem as minúcias desse capítulo,
onde Paulo, depois de ter sido acusado pelos judeus, no capítulo 24 de Atos, o verso 5, o advogado Tértulo dá um testemunho acerca de Paulo. Ele diz assim, Atos 24, 5, cremos que este homem é uma peste, promovendo rebeliões entre os judeus por todo o mundo, sendo o chefe da seita dos nazarenos. Paulo, então, estava sendo acusado de sedição pelo povo judeu. E aqui no capítulo 26, Paulo vai fazer uma defesa, ou apresentar a sua defesa perante o rei Agripa. E a sua defesa nos mostra 3 etapas na vida de Paulo. Como ele viveu, como ele se converteu, como ele chegou ao arrependimento, e como depois desse encontro com Jesus, ele passou a viver. Então ele não esconde nenhum dos fatos. Ele dá uma declaração pública de como foi a sua vida como fariseu, como foi a sua vida como perseguidor da igreja, também como ele foi, pelo Senhor, salvo desse caminho, e também como ele passou a viver depois deste encontro com o Senhor. Capítulo 26, então, que lemos, o verso 5, ele relata de como ele era pessoalmente. Ele diz assim, que os judeus em Jerusalém o conheciam desde o princípio, e eles podiam dar testemunho de que Paulo havia vivido como um fariseu, segundo o mais severo grupo dentro da sua religião. Escrevendo aos Filipenses, ele diz que ele era fariseu de fariseu. E quanto à justiça que havia na lei, ele era irrepreensível. Ele era um homem intocável. Não havia brecha nenhuma na vida de Paulo. Paulo era um homem que zelava pelo judaísmo. Era um homem irrepreensível quanto à observância da lei, quanto à observância dos mandamentos. Ele diz que ele era um fariseu de fariseu, a ala mais severa dentro da religião do judaísmo. Ele também fala como que se deu a sua conversão. O verso de número 13, ele diz que ao meio-dia, ele viu no caminho de Damasco uma luz do céu que brilhava mais do que o sol. Nós temos aqui a primeira ideia do que seja a natureza de um verdadeiro arrependimento, de uma genuína conversão ao Senhor. É um assunto de luz. A luz do Senhor brilhou no caminho de Damasco. Paulo chega a dizer que era por volta do meio-dia. E essa luz que brilhou, segundo ele, era uma luz tão poderosa que ela foi mais brilhante do que aquele sol que estava sobre ele. E essa luz, então, brilhando no caminho de Saulo, ele ouviu uma pergunta. E a pergunta foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sei que os irmãos já ouviram estudos a respeito disso. E aqui o texto está nos mostrando que, embora o corpo de Cristo estava ferido na terra, debaixo de perseguição, embora o corpo de Cristo estava passando por sofrimentos na terra, esses sofrimentos do corpo de Cristo levaram o cabeça exaltado a bradar em alta voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo foi visitado pelo Senhor no caminho de Damasco. Essa luz então brilhou sobre ele. Ele chega a dizer no verso 19 deste capítulo: eu, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. A resposta que ele dá é: quem és tu
Senhor. E essa deve ser a resposta no nosso coração, quando a luz de Deus vem sobre nós, para que a luz do Senhor ilumine o nosso caminho. Traga luz nas nossas trevas. Julgue as motivações do nosso coração. E que a luz do Senhor resplandeça sobre nós. O verso 16, aí do capítulo 26, ele diz assim, o que ou como ele passou a viver. Então ele diz que essa voz perguntou, por que me persegues? E o verso 16 assim, a seguir, mas levanta-te, põe-te em pé, foi para isso que te apareci, para te fazer escravo e testemunha, servo e testemunha, tanto das coisas que viste de minha parte, como os daquelas que te manifestarei. Eu te livrarei deste povo e dos gentios para os quais te envio. O verso 18, para lhes abrir os olhos. Essa experiência do ministério de Paulo é um resultado daquilo que ele experimentou. Os seus olhos foram abertos. Então depois, ele pode também abrir os olhos dos demais. Irmãos, nós só podemos ajudar os irmãos, nós só podemos trabalhar na edificação da igreja, só podemos abrir os olhos uns aos outros, se os nossos próprios olhos tiverem sido abertos. Se os nossos olhos não foram abertos, se a nossa visão não foi limpa, nós não podemos, de fato, ajudar, cooperar, edificar para o Senhor. Uma das coisas com as quais a palavra de Deus é comparada no Novo Testamento é com o colírio. O colírio vem nos nossos olhos para que nós venhamos ver de maneira mais clara, mais evidente. Portanto, o Senhor dá essa palavra para Paulo, que o seu ministério, o seu serviço, que era de morte, o seu serviço que estava baseado no consentimento de muitos irmãos morrerem, de muitos irmãos até mesmo blasfemarem por tamanha truculência, por tamanha violência. O ministério de Paulo era um ministério que exalava morte. O texto de Atos nos diz que ele era como um touro bravo, exalando ou respirando ameaças de morte para com a igreja do Senhor. Mas ele então tem um encontro com o Senhor. E aqui no verso 18 diz isso, que o seu ministério era um ministério de olhos abertos. Era um ministério que funcionava como um colírio para os santos. Eles podiam ver de maneira mais clara. E aí ele diz, a fim de que se convertam das trevas para a luz. Eles só poderiam ser convertidos das trevas para a luz, porque Paulo experimentou aquela luz bendita do nosso Senhor naquela estrada de Damasco. As suas trevas foram vencidas, a sua cegueira espiritual caiu, e agora o seu ministério é um ministério de abrir olhos, é um ministério de conversão, aonde almas, vidas, se convertem das trevas para a luz de Deus. E mais, convertidos das trevas para a luz, e do poder de Satanás para o poder de Deus. Para o poder de Deus. Para que recebam o perdão dos pecados e herança, entre os quais são santificados pela fé em mim. Esse era o ministério que o apóstolo havia recebido do Senhor. O ministério que abriu os olhos, o ministério que convertiam as vidas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus, e também para que eles recebessem o perdão dos pecados, esse é um assunto lá para o final, e a herança entre os que são santificados pela fé no Senhor. Ó irmãos e irmãs, que luz é essa que brilhou na vida deste homem? Que ministério é esse que ele recebeu da parte de Deus? Quando você lê o início de Atos, vai dizer assim que ele era um vaso escolhido. Um vaso escolhido.
Irmãos, o que é um vaso? O vaso é uma coisa muito frágil. Paulo era assim também, mas havia dentro dele um grande mistério. Havia dentro dele a unção do Espírito. E essa unção do Espírito estava declarada nessas frases próprias dele para descrever o ministério que ele havia recebido da parte do Senhor. Significa dizer, irmãos, que olhando para Paulo nós não teríamos nenhuma expectativa. Alguns estudiosos tentam descrever a sua aparência física. De tudo que eu já li, aparentemente, ele era um homem muito fraco. Não havia como você olhar para aquele homem e ter nele alguma esperança. Mas graças a Deus, o Espírito Santo habitava nele. Quando ele liberava a palavra do Senhor, a luz brilhava nas trevas. Os irmãos eram convertidos dos seus pecados. Eles saíram do poder de Satanás e passaram a viver debaixo do poder de Deus. Eles eram salvos da sua ignorância e os seus olhos então eram abertos. Irmãos, quando você chega no capítulo 27, é lhe concedido o direito de comparecer perante o imperador. E ele viaja num barco para Roma. Você sabe que um grande naufrágio vem sobre eles. Aquele barco estava com 276 pessoas. Mas um anjo do Senhor apareceu a Paulo e disse assim: ninguém se perderá, nenhuma vida que está contigo se perderá. Se você conhece a história, irmãos, Paulo se salvou, assim como todos, agarrados em pedaços de madeira, restos do naufrágio. Assim somos nós, que naufragamos em Adão, mas o Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor não nos abandonou, o Senhor não nos deixou, e nós nos agarramos aos pequenos vestígios da palavra de Deus, assim quando cremos, e a luz do Senhor então brilhou sobre os nossos corações. Esse é o testemunho que nós vemos no capítulo 27 de Atos. Irmãos, e esse foi o conteúdo da palavra pregada pelo nosso Senhor Jesus. Quando você abre Mateus capítulo 4, verso 17, a primeira palavra que o nosso Senhor libera é: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Como nós vimos na semana passada, a ministração da palavra por meio de Pedro, a oração da igreja por meio dos apóstolos, o conteúdo principal era o que, irmãos? Arrependimento. E quantas vezes nós vinculamos o arrependimento àquela experiência inicial da fé, quando cremos. E às vezes vamos caminhando e avançando na nossa jornada, pensando que nós não precisamos mais de nos arrepender. Que fizemos isso quando cremos. Que uma vez tendo sido salvos, não há mais do que nos arrepender. Irmãos, o arrependimento precisa ser uma realidade dentro dos nossos corações. O arrependimento precisa ser uma âncora dentro dos nossos corações. No sentido de que nós temos que nos arrepender das nossas obras más todos os dias. E o exemplo que nós temos, como ouvimos nesses dias, é que o nosso Senhor nos deu um exemplo de um batismo de arrependimento. Um batismo de arrependimento sobre o qual é liberado a voz de Deus. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Irmãos, quando nós encontramos esse lugar de arrependimento dentro de nós, quando nos arrependemos de nós mesmos, não é só daquilo que fazemos, mas é de quem somos. O caminho do Senhor é aberto nos nossos corações. A luz do Senhor brilha dentro de nós. Os nossos olhos são de novo abertos pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito, que é o que nós vamos ver lá no final. Mas observe, o Senhor inicia o seu ministério assim: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E as suas últimas palavras, Lucas 24, 47, diz assim: a tarefa que ele deixa para os seus discípulos, que em seu nome, ou no nome de Jesus, se pregasse o arrependimento
para o perdão dos pecados. O nosso Senhor Jesus começa o seu ministério falando em arrependimento. Nos seus últimos dias, sendo assunto aos céus, ele diz que em seu nome, ou no nome de Jesus, os discípulos deveriam pregar o arrependimento para perdão dos pecados. Quando você lê Marcos capítulo 6, verso 12, eu não vou ler, os irmãos apenas anotem, diz que os discípulos pregavam, e o conteúdo dessa pregação era que eles entraram por aquelas cidades quando foram designados, e pregaram ao povo que se arrependessem. Irmãos, o arrependimento é uma estrada que nós precisamos trilhar para que nós sejamos visitados pelo Espírito Santo de Deus. Nunca, na história da igreja, você nunca vai encontrar um único avivamento, por menor que tenha sido, que não tenha sido precedido por um grande, mas um grande senso de arrependimento. Queridos, quantas vezes santos na história se vestiram de pano, saco e cinza, porque eles queriam, na vida eterna, diante de Deus, se vestirem de linho fino e puro. Mas eles sabiam que antes desta vestimenta limpa, fina e pura, era para que eles então chorassem, lamentassem os seus pecados, se vestissem de pano e saco e se arrependessem dos seus pecados. Irmãos, quantas vezes nós achamos que apenas a pregação da palavra é suficiente? Basta que nós venhamos ouvir uma boa pregação, que tenha concisão teológica, boa hermenêutica. Quantas vezes nós achamos que isso é suficiente? Me lembro Esdras, quando ele restaura o lugar da palavra no testemunho do Senhor, ali nos livros da restauração. Irmãos, tem uma hora que é muito significativa. Ele conclama todos os filhos de Israel que chamassem as suas mulheres estrangeiras e os seus filhos misturados. Querido, o choro que é descrito é apenas letra que lemos. Quanta dor no coração do povo do Senhor, por causa do caminho que eles mesmos escolheram. E Esdras deu a palavra: despedi-as, porque elas não podem se misturar com a linhagem do Senhor. Se assim não somos nós, quando ouvimos a palavra de Deus, temos que trazer diante de Deus toda mistura, tudo que afronta o seu caráter santo e glorioso, tudo que não agrada o Senhor, e nós, de livre vontade, temos que despedir, mandar embora. Não faz parte da linhagem do Senhor. Essa foi a pregação dos discípulos. O arrependimento é uma obra pura da graça. Irmãos, eu queria tocar nesse assunto, porque às vezes achamos que o arrependimento é algo que nós sentimos no nosso coração e não sabemos nem de onde ele vem. Abra comigo, por favor, Gálatas capítulo 3, verso 10. Vamos ler 2 textos apenas. Um eu vou ler e o outro eu vou citar. Gálatas capítulo 3. O verso 10 diz assim: pois todos os que estão, ou os que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. Ezequiel capítulo 18, verso 4, eu não vou abrir, só citar o final desse verso. Ezequiel 18, 4b, diz assim que a alma que pecar, você conhece esse texto, diz que ela então morreria. Para que nós entendamos então a natureza do arrependimento, nós precisamos tratar da natureza da lei. Porque na antiga dispensação, ninguém se arrependia. Não era dado a ninguém o direito de se arrepender. Veja o que Paulo está dizendo aqui em Gálatas capítulo 3, verso 10. Ele diz: todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da... Então a antiga dispensação, ela não dizia assim: se você não cumpriu o mandamento da lei, arrependa-se
e volte a cumprir os mandamentos da lei. A antiga dispensação, ela tratava aquele que não obedecia à lei, aquele que transgredia a lei, como um maldito. Ele não tinha como voltar atrás, ele não tinha como se arrepender, ele não tinha esse direito de se arrepender. E como nós lemos o texto de Ezequiel, o texto lá diz assim que a alma que pecasse, essa de fato morreria, porque não era dado a ninguém que desobedecesse à lei uma chance de arrependimento. Ninguém tinha esse direito de se arrepender por não cumprir a lei. A condenação era essa: maldito. Maldito todo aquele que não permanece na prática da lei. O arrependimento só é possível mediante o Evangelho. Só em Jesus nós podemos ouvir isso: arrependei-vos dos seus pecados. Só em Jesus nós temos a oportunidade, pela graça de Deus, de trilharmos um caminho diferente, de começarmos de novo, na expressão da passagem de Lucas, do filho pródigo, o texto lá diz assim, que quando ele caiu em si, ou seja, quando os seus olhos foram abertos, ele se lembrou da casa do seu pai. Ele podia voltar, o pai o estava esperando. Nós temos, pela graça de Deus, a oportunidade de voltar para a casa do Pai, de nos arrepender, de voltarmos pelo caminho do arrependimento. Irmão, mas por onde então esse arrependimento opera? Sei que nós poderíamos destacar muitas coisas, mas eu quero, até pelo tempo, destacar duas. A primeira delas, pela palavra, e a segunda, pelo Espírito de Deus. Pela palavra, e a segunda, pelo Espírito de Deus. Vamos começar aí então, pela palavra. Abra comigo, 1 Samuel, capítulo 3, verso de número 1. 1 Samuel, capítulo 3, o verso de número 1. Eu não vou entrar no contexto desse capítulo, irmãos, todos nós conhecemos, mas o texto diz assim: a palavra do Senhor era muito rara, 3:1b, e as visões não eram frequentes. Você conhece muito bem a realidade do sacerdócio de Eli, uma casa caída diante de Deus, um sacerdócio maculado, seus filhos, Hofni e Finéias, fazendo coisas detestáveis diante do Senhor. E o texto diz que naquele tempo, a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Irmãos, se o Senhor cerra os seus lábios, nós não temos condições nem de nos arrepender, porque nós não vamos reconhecer as trevas que estão dentro de nós. A palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Portanto, nós precisamos pedir a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós, que Ele não cerre os céus, que a sua palavra continue sobre nós, revelando-nos as trevas do nosso coração. Na luz do salmista, é na tua luz que nós vemos a luz. Não é na nossa luz, é na luz do Senhor. Mas interessante, olha o verso de número 3 do capítulo 3 de 1 Samuel. Há uma linda expressão que diz assim: a lâmpada de Deus ainda não se havia apagado. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. A lâmpada de Deus jamais se apaga. O Senhor sempre sopra a sua misericórdia na direção do seu povo. Então o Senhor chamou Samuel, Samuel, e ele respondeu: aqui estou. O verso de número 4. Irmãos, lendo esse texto hoje, me veio à mente, como eu digo para os irmãos sempre, nós estamos lendo letras, mas eu acredito que o Senhor bradou com tanta intensidade, porque a luz de Deus ainda não havia se apagado, a lâmpada do Senhor ainda não havia se apagado, mas o testemunho do Senhor estava maculado, o sacerdócio ao Senhor estava
maculado. E o Senhor então dá esse brado sobre o nome de Samuel. E eu acredito, irmãos, que esse brado do Senhor tenha sido algo muito estrondoso, como se ele gritasse: Samuel, Samuel, com toda a expressão da voz de Deus, para que Samuel então ouvisse e respondesse: aqui estou, Senhor. Oh, queridos, o Senhor tem bradado o nosso nome nesses dias, tem falado conosco pessoalmente, e nós temos ouvido o Senhor chamando-nos pelo seu nome, para comparecermos diante do Senhor. E a resposta que Ele espera de nós é essa mesmo: eis-me aqui, Senhor. Porque a lâmpada do Senhor ainda não se apagou. O Senhor vela pelo seu testemunho e o Senhor vela pela sua palavra. Atos capítulo 2, verso 37, você se lembra, aqueles homens ouvindo Pedro pregar, eles disseram isso, e ouvindo eles isso, isto que é a palavra de Deus, os seus corações foram compungidos, feridos. Jeremias, capítulo 23, e o verso 29, nos diz que a palavra de Deus ali é comparada com duas coisas: o martelo e o fogo. Para que serve o martelo? Para quebrar a dureza do nosso coração. E para que serve o fogo, irmãos? Para derreter o nosso coração na presença de Deus. Só a palavra de Deus pode fazer isso em nós. Irmãos, nós podemos ouvir o melhor sermão, nós podemos ouvir o melhor pregador e ainda assim permanecermos indiferentes. Há uma coisa muito interessante, porque a palavra de Deus compara o nosso coração a uma boa terra. E você pode fazer isso se você tiver opção. Na mesma terra você pode plantar um pé de amora. E só quem prova uma amora bem madura sabe da doçura daquele fruto. Mas você pode plantar do lado também uma jurubeba. Sei que alguns irmãos gostam, mas é extremamente amargo. Como uma terra pode produzir duas coisas tão distintas? Assim, irmãos, é a terra do nosso coração. Se o Espírito Santo não quebrar o nosso coração, se o Espírito Santo não derreter o nosso coração diante do Senhor e diante da sua palavra. Jeremias 23, 29. E aí, seguindo, diz que, como eu disse para os irmãos, o espírito da palavra, o primeiro assunto é essa questão da palavra. Então, Hebreus 4,12 diz o que o texto, os irmãos conhecem. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela corta mais que uma espada de dois gumes, e ela é apta para discernir o propósito, os pensamentos e o que está oculto no nosso coração. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, ela penetra o mais íntimo do nosso ser, revela o propósito do nosso coração, a natureza dos nossos pensamentos, aquilo que está oculto diante de nós. Irmãos, por isso, o nosso relacionamento com a palavra de Deus não pode ser um relacionamento privado a reuniões. Nós precisamos examinar a palavra de Deus todos os dias. Não é para achar nada de diferente nela, mas é para achar onde estão as trevas do nosso coração e dizer assim: Senhor, livra-me de mim, traga a tua luz sobre a minha vida, sara-me pela tua palavra. Ó irmãos, a natureza do nosso relacionamento com a palavra de Deus precisa ser mudada. Eu estava comentando com alguns irmãos há poucos dias, eu ouvi um testemunho de um irmão que teve contato com a igreja perseguida na China, uma assembleia muito distante, 250 irmãos. E o ponto alto daquela reunião foram quando duas famílias se levantaram, uma em profunda tristeza, outra com uma alegria que era extasiante. E aquele irmão sem saber o que significava aquilo. A sua filha do seu lado era a única que falava inglês, com um outro irmão entre eles. E ele então, inquieto, perguntou: o que está acontecendo? E aquele irmão explicando para a filha, que depois traduziu para o pai. Naquela assembleia de 250 irmãos, havia um único exemplar da Bíblia. E cada família recebia aquele exemplar. Ele tinha traduzido o Novo Testamento e do Velho Testamento apenas o livro de Josué. Uma família ficava com aquela Bíblia durante uma semana. Na próxima reunião,
ela tinha que entregar aquela Bíblia para outra família que receberia ela e ficaria com ela por uma semana. Irmãos, quantas Bíblias nós temos? Quantas versões temos? Quantas ferramentas de pesquisa temos? Mas o quanto o nosso espírito pode ficar seco diante de tantas essas coisas, sem vida, sem a graça de Deus. Também, certa feita, o Senhor, Lucas capítulo 13, verso 34, esse eu queria que os irmãos abrissem, o Senhor falando acerca de Jerusalém, Lucas 13, 34. Lucas 13, 34, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, também um duplo chamamento da parte do Senhor, que mata os profetas. Lembra, ouvimos há poucos dias, 1 Tessalonicenses capítulo 5, não desprezeis as profecias. Aqui o Senhor está dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Seguindo o texto, quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta seus filhotes debaixo das asas, e não quisestes. Eu gosto dessa versão, século 21, porque ela deixa bem claro a fala do Senhor, eu quis, e no final, a fala de Jerusalém, não quisestes. O Senhor sempre tem a sua vontade pronta e rendida. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar-vos como pintinhos, assim como a galinha faz. Eu quis, mas vós não quisestes. Irmãos, isso nos mostra que nós podemos endurecer a nossa cerviz. Nós podemos endurecer o nosso coração e não respondermos aquilo que o Senhor demanda a nós nesses dias. O que sinto, irmãos, é que o Senhor quer fazer isso conosco. Ele quer nos colocar debaixo das suas mãos poderosas, como a galinha faz com os pintinhos. Mas para isso, nós temos que dizer, sim, Senhor, eu quero. O Senhor quer, mas é necessário que nós também queiramos. Porque como nós sabemos o contexto, Jerusalém não reconheceu o tempo da sua visitação. Mataram os seus profetas. O Senhor certa feita diz, aquele que quiser vir após mim, é quem quiser vir após ele. A importância da palavra nesse processo, irmãos, de arrependimento. Segundo, pelo Espírito, a palavra e o Espírito. João capítulo 16, verso 13, os irmãos quiserem abrir, diz assim, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Um irmão do passado comparou aqueles irmãos que têm um encargo da palavra como uma gaita de foles. Se você conhece uma gaita de foles, quando você para de frente a ela, ela não vai fazer nada, assim como é um instrumento de sopro, assim como é um saxofone, assim como é uma flauta. Mas então, quando alguém vem e sopra naquela gaita, naquele sax, naquela flauta, nós podemos discernir os sons que são emitidos. Assim também é o Espírito de Deus para com aqueles que liberam a sua palavra. Eles são apenas um instrumento, mas que nós saibamos, para que nós saibamos discernir a voz do Senhor, é necessário que o Espírito Santo sopre por meio da vida desses santos vasos de Deus, e nós possamos discernir a voz do Senhor. Então o Senhor Jesus dizendo aí, João capítulo 16, verso 13, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Por isso ele diz no capítulo 8 deste mesmo evangelho, e conhecereis a verdade pelo Espírito da verdade, e verdadeiramente conhecendo o Filho, seremos livres. É isso que nós lemos no texto. Atos, capítulo 10, verso 44, também, irmãos, podem só anotar, não precisa abrir. Diz que Pedro, pregando na casa de Cornélio, o texto diz assim, dizendo Pedro ainda estas palavras, ou seja, à medida que Pedro dava o seu testemunho, à medida que ele liberava a palavra, diz o texto,
caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. Porque aquela palavra estava sendo soprada, liberada pelo Espírito de Deus. Dizendo Pedro ainda essas palavras, Atos 10, 44, caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. Zacarias, capítulo 12, verso 10, tem uma profecia muito linda. O texto lá diz assim: sobre a casa de Davi e sobre Jerusalém derramarei o Espírito de graça e prantearão, chorarão. O contexto lá diz que eles chorarão por aquele que feriram. Irmãos, o Espírito de graça nos faz chorar de anseio pelo Senhor, nos faz chorar de saudade do Senhor, nos faz chorar por ainda às vezes não corresponder como deveríamos, mas esse Espírito de graça que habita em nós, quanto muitas das vezes nós não conseguimos sequer expressar as nossas orações, Paulo diz que ele geme dentro de nós, com gemidos inexprimíveis, e traduz as nossas orações, levando-as a Deus nesses momentos de extrema crise que às vezes passamos. Então nós temos que juntar essas duas coisas, o Espírito e a palavra. Você se lembra, irmãos, na experiência do deserto, quando foi para enviar o maná, você se lembra disso? Antes do maná, o que era necessário? O orvalho da noite, figura do Espírito Santo. Primeiro o orvalho, depois o maná. O Espírito Santo vem a nós por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo vem junto com a palavra, fazendo esse tão grande trabalho nos nossos corações, nos apercebendo da hora e do momento que nós estamos. Irmãos, o Senhor está, como aqui nesse texto que lemos de Lucas 13, querendo nos ajuntar. Será que nós estamos apercebidos da hora? Será que nós estamos de fato recebendo esse falar do Espírito dentro de nós? Por fim, que o Espírito Santo possa nos ajudar, pois pode ser que uma grande obra esteja passando em nossa frente e nela nós deveríamos com Ele entrar. Eu quero encerrar, irmãos, com a passagem de Atos capítulo 8. Também um texto muito conhecido dos irmãos, Atos capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, o verso 26 a seguir. É uma leitura um pouco longa, irmãos, mas a última, prometo. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa. E sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, eu gostaria de destacar essa frase: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Verso 30. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que estás lendo? Ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se assentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isto? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram ao lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido se crer de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Irmãos,
Filipe estava numa obra de evangelização em Samaria. Quantas vidas estavam sendo ganhas por meio da obra, da pregação, por meio da vida de Filipe? Mas o Espírito Santo disse para ele: vai para uma outra estrada, porque tinha uma outra alma para ser ganha, para ser salva. O texto nos mostra que esse etíope, ele era o primeiro-ministro da Etiópia. Ele era o responsável por toda a administração da rainha da Etiópia. Um homem, talvez de muito prestígio, um homem de muitos bens, um homem de muita importância, um homem que talvez vivesse uma vida, por causa da sua função, muito entediante. Um homem cheio de responsabilidades, cheio de compromissos. Mas a palavra que o Senhor trouxe a Filipe foi essa, como eu disse para os irmãos, que eu gostaria de destacar, quando o Senhor disse assim para ele: aproxima-te e acompanha esta carruagem. Irmãos, eu não sei, mas talvez o Senhor esteja passando entre nós. Talvez o Senhor esteja com uma evidente manifestação entre nós nesses dias. E é nosso dever seguir o Senhor. Como diz Apocalipse capítulo 14, os seguidores do Cordeiro são aqueles que o seguem por onde ele vai. Esse etíope era um homem religioso, mas a Escritura diz que ele lia a Escritura, mas ele não entendia o que ali estava escrito. O texto nos mostra que ele estava lendo o Evangelho de Deus pregado pelo profeta Isaías. E ele chega e diz para Filipe: de quem o profeta está falando? Está falando isso de si? Ou será que ele está falando isso de outro? Então, a Escritura diz que Filipe passou a falar. E começando por essa passagem de Isaías, anunciou ao eunuco o Evangelho de Cristo Jesus. Hoje eu estava lendo uma notícia, que em fevereiro de 2018 passado, pouco mais de um ano, essa região dessas piscinas de água, perto de umas montanhas que cercam Jerusalém, foi encontrado o lugar onde esse homem foi batizado. Por causa de um homem cheio do Espírito Santo, de um homem que ouviu a voz do Espírito Santo, que talvez pudesse ter dito: mas quantas almas podem ser ganhas em Samaria? Então eu vou para uma estrada deserta por causa de um eunuco. Irmãos, como nós ouvimos aqui há pouco tempo, se nós entendemos que a nuvem de Deus está se movendo entre nós, nós não temos o direito de nos manter quietos e parados. Se a nuvem do Senhor se move entre nós nesses dias, nós devemos acompanhar o seu sinal, o seu mover, para que sejamos usados pelo Senhor. Quem sabe o Senhor não tem dito para mim e para você nesses dias: entra nessa carruagem. E nós estamos meio que de fora, fazendo de conta que não é conosco. Talvez o Senhor está falando com os irmãos do presbitério, com os irmãos da liderança, com as professoras de salinha. Irmãos, eu creio que o Senhor está falando com todos nós. Eu creio que o Senhor está requerendo cada um de nós aqui, cada família, cada lar representado, cada filho, cada filha. E nós temos esse privilégio de, nesses dias, nos colocar diante da presença do Senhor, porque vivemos dias diferentes dos dias de Samuel. A palavra do Senhor tem vindo sobre nós, a graça de Deus tem vindo sobre nós, que nós então venhamos responder esse amor e essa graça tão bendita que o Senhor tem dispensado a nós. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, te damos graças, te louvamos pela tua palavra. Senhor, nós oramos a ti nessa noite, que mais uma vez a tua luz brilhe sobre os nossos corações. Ó Senhor, é tempo de visitação do Senhor, e nós não queremos endurecer o nosso coração. Senhor, nós queremos misturar a palavra com a fé, para que nós não venhamos perecer como aquela primeira geração no deserto,
que passou pelas águas, que comeu o maná, que viu a nuvem, que experimentou a coluna de fogo, mas que infelizmente, Senhor, não agradaram o teu coração. Senhor, nesses dias, nós queremos dobrar os nossos joelhos, nós queremos lamentar por quem somos e por aquilo que fazemos, para que o Senhor tenha um caminho livre nas nossas vidas, Senhor, para tratar conosco, para que o teu Espírito Santo prevaleça sobre nós. Ó Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra seja esse martelo, seja esse fogo, quebrando, queimando os nossos corações. Ó Senhor, para que nós possamos, Senhor, sermos convertidos das nossas trevas para a tua luz, para que nós venhamos experimentar o teu poder nesse tempo. Senhor, nós não queremos passar a largo do Senhor, mas queremos, sim, Senhor, estar contigo, entrar na nuvem, seguir o Senhor. Por isso, continua abrindo os nossos olhos. Ó Senhor, continua falando conosco. Tua palavra diz que nós somos ovelhas, e as ovelhas ouvem a voz do pastor. Ó Senhor, que a tua voz continue falando nos nossos corações, e que nós possamos te seguir todos os dias da nossa vida. No nome de Jesus, Senhor.